conquistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, 17 horas 5 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, aqui estão as manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma terça-feira 20 de dezembro de 2022, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece neste grande país que se chama Brasil. São 17 horas e 6 minutos. Vamos às manchetes, começando pelo jornal A Tarde. Jerônimo anuncia 11 nomes de secretários do novo governo. Jornal Correio da Bahia. Supermercados baianos projetam quase 2 bi de faturamento no Natal. Já o jornal A Tribuna traz o seguinte: Jerônimo anuncia mais 11 nomes para o secretariado. O jornal Estado de Minas. Supremo derruba orçamento secreto. Jornal Correio Brasiliense. Diplomação em clima de campanha. Jornal Estado de São Paulo. Decisões do STF favorecem Lula e reduzem poder de Lira. Jornal Gazeta do Povo. Com revés do orçamento secreto e aval para o MP, impactam as negociações da PEC Fura-Teto. Jornal Jovem Pan. Segundo dia de greve dos aeronautas começa com novos atrasos e cancelamentos de voos. Jornal O Globo. STF derruba orçamento secreto e tira poder de Lira. E essas foram as manchetes dos principais jornais do país para esta terça-feira, 17 horas 7 minutos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Este é o Comunidade em Ação. Eu sou Wilson Brasil, ali Dilson Bebê. E esta é a Melodia FM 87.9. Muito obrigado pela sintonia. E você pode nos ver também pelo Facebook ou pelo YouTube. É só você digitar Melodia Conquista. Grande abraço, boa tarde. Editorial do dia com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes, daqui a pouquinho nós temos aqui três comentários muito bons. O comentário do Dr. Alessandro Brito. Dr. Alessandro Brito falando de um assunto incrivelmente interessante para o país e para todos nós. Nós teremos também o comentário do nosso querido Irapuã Sampaio, que ele faz um comentário com relação à soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E temos também o comentário do Marcondes Oliveira, que ele traz aqui um assunto incrivelmente importante e que a gente fica sem entender. Pastor Robério, o Ministério Público vai tirar o Pai Nosso dos colégios. Não dá para entender. Daqui a pouquinho o Marcondes Oliveira fala sobre isto. São 17 horas 9 minutos. Meus amigos, minhas amigas ouvintes, Dilson Bebê, não faz muito tempo. Aliás, eu confesso a vocês com muita satisfação que fui eu que dei o pontapé inicial nestas preocupações e fui eu que fiz o primeiro comentário com relação a isso em Vitória da Conquista. E eu confesso também aos senhores que não só aqui na Melodia, como em todas as emissoras de rádio que eu passei, aqui em Salvador, Valadares e Itapetinga, que eu falei sobre isso. Eu falei porque eu achei e sempre achei muito importante. Eu sou de uma opinião, Dilson, e eu acredito que a maioria dos brasileiros e brasileiras, que a primeira impressão é a que fica. Incrível, mas é verdade. Vitória da Conquista, por ser quem é, por ser a cidade importante que é, no cenário aqui no sudoeste do estado e naturalmente no todo o estado, como também no Brasil, basta dizer que talvez do Nordeste foi a única cidade que serviu de referência para o atual presidente Lula, lá no Rio Grande do Sul, quando ele disse que tinha uma cidade do Nordeste do Brasil que era governada pelo Partido dos Trabalhadores e que era referência em saúde naquela oportunidade.
Então já se viu de referência para uma campanha política do presidente da República, isso lá no interior do Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu sempre disse aqui, porque eu conheço, eu nasci aqui. Vitória da Conquista, quando o cidadão saía, eu não vou nem muito longe, quando o cidadão saía do Marçal em direção à Conquista, quando ele ia se aproximando de Conquista, não precisava ninguém falar para ele que estava chegando em Conquista, porque a sujeira, os restos de material de construções nas margens das estradas era uma coisa que preocupava e enfeiava, se é que existe essa palavra, nossa cidade. Quando você saía de Cândido Sales, era a mesma coisa. Quando você vinha de Anagé, subia ali a ladeira dos Pombos, passava ali no Espinhaço, na Coalhada, passava próximo ali à Lagoa de Maria Clemência, passava no Pradoso, a Polícia Rodoviária Estadual, aí você começava a enxergar de um lado e de outro resto de material de construção, lixo, que era um negócio incrível, a quantidade de lixo. Quando você vinha de Salvador, então vou dizer, quando você vinha de Planalto, você encontrava a entrada de Vitória da Conquista ali um pouco antes da Lagoa das Flores, ou mesmo até a Lagoa das Flores, a mesma situação você se encontrava. Quando você vinha de Barra do Choça, não é? E você entrava em Vitória da Conquista, logo um pouquinho antes da Estiva, você passava a Estiva, se deparava também com o mesmo quadro. E o pior, além de tudo isso, os urubus, que era fazer a festa. E naquela oportunidade a gente não tinha aterro sanitário. Nós tínhamos o lixão lá, perto, onde é o Bruno hoje. Ali logo depois do Aparecido, ele aponta a Milvini, está lembrando disso. Logo ali, perto daquelas estações, das antenas das estações de rádio, estava ali um lixão, urubu, gente pra caramba ali. Coisa horrorosa. Mas o que mais preocupava na realidade, Deus, é porque as entradas da cidade eram todas feias. De repente, aconteceu uma mudança. As pessoas, o governo do município, começou a se preocupar com isso. Não sei se porque eu bati tanto, falei tanto. Aliás, tinha um bocado de rádio genérica aqui que eu fazia comentário umas 8 dessas emissoras, e às vezes o cara não queria nem me ouvir, mas acabava ouvindo. Em horário diferente, claro. E eu falava muito sobre isso. Graças a Deus. Então, o prefeito, não vou nem dizer o nome para não dizer que eu estou fazendo propaganda para ele, e mudou isso. Mudou isso. Vitória da Conquista, que tinha uma Juraci Magalhães que era uma vergonha. Hoje, né? Que maravilha, Juraci Magalhães. Talvez deveria estar melhor, mas não deram continuidade assim. Vai melhorar um pouco mais. Quando você sai da Barra do Choça, que você atravessa o anel rodoviário, que você entra aqui realmente na zona urbana, também você já vê mudanças. Bairros, loteamentos, postos de gasolina, etc, etc. Quando você vem de Itambé, é a mesma coisa. Ali perto do assentamento União e Força, de lá para cá você já encontra, aliás, da fazenda Nilo Coelho para cá, você já encontra as margens das pistas já cuidadas e tal. E assim é a mesma coisa quando você vem de Cândido Sales, quando você vem de Anagé. Especialmente agora aqui em Anagé, que é a entrada de Conquista, que depois do Pradoso você tem ali aquele Ceasa, né? Isso. O nome não é esse? Centro de Abastecimento, que é espetacular, um dos melhores do Nordeste do país. Então a gente tem que ficar feliz com isso. Mas a minha preocupação é que se você vir de Barra do Choça hoje, você já começa a ver um lixão do lado direito de quem vem, logo depois ali da Estiva, do povoado da Estiva. Se você vir de Cândido Sales, você vai ver um matagal logo depois daquele viaduto, que está uma coisa terrível. Inclusive, algumas pessoas já armando barracas, parecendo invasão, mas que não é. Também está deixando feio nossa cidade. Se você vir de Salvador, se você vir de Planalto, quando você chega em Lagoa das Flores, você parece que está... será que o mar veio para cá? Porque devido à chuva está um lamaçal, água para todo lado, uma coisa triste. Tem morador que não consegue sair de casa, está sendo de canoa. É impressionante, mas é verdade. Então, eu começo a me preocupar, porque, de repente, as pessoas não estão dando a atenção que deveria dar à nossa cidade. Porque não se pode abrir mão disso. A primeira impressão é que fica. Vitória da Conquista é uma cidade, se você for procurar aqui, paraibano, sergipano, alagoano, pernambucano e outros anos por aí, que também somos baianos, você vai ver que nós temos uma quantidade muito grande dessas pessoas aqui
e que contribui decisivamente para o crescimento de Vitória da Conquista. E por que eles ficaram aqui? Porque eles gostaram da cidade. Chegaram aqui, a impressão que teve foi das melhores possíveis. Ficou aqui, está aí contribuindo com o crescimento da cidade. Vê o comércio de Conquista, quem pertence disso. Vê quem são os comerciantes, quem são os lojistas. A maioria dos lojistas da nossa cidade. Você vai encontrar do sergipano ao alagoano, ao pernambucano, né? Inclusive uma saudação a todos eles com o maior carinho e respeito pelo belo trabalho que eles fazem e pelo crescimento que ele contribuiu de nossa cidade, e eles também cresceram juntos. A gente conhece pessoas que veio, por exemplo, de Afogada em Gazeira, que chegou aqui, né, com a malinha de madeira. Você lembra aquelas malinhas de madeira? Sim, lembro, pois sim. Hoje eu falar nisso, ele não quer nem saber, tá bom, né? Graças a Deus por isso, que trabalharam para isso. Perfeito. Você vem, já falamos aqui de São Miguel das Matas, quantas pessoas vêm aqui e cresceu junto com Vitória da Conquista. Eu estou dizendo tudo isso porque a gente não pode deixar de dar atenção às entradas da nossa cidade. Porta de entrada, né? Porta de entrada. Para começar, a Conquista é a porta de entrada do Nordeste do Brasil. Não é verdade? Quando você vem para Vitória da Conquista, quando você vai para Pernambuco, vai para Sergipe, ali, então você passa aqui, né? Não sei que você passa pela 101, mas você prefere passar por aqui pela PR-216, e você vê, Deus, que isso é muito importante, você sempre deixar a cidade bonita. Uhum. Quando foi feito o anel, aliás, quando foi feito a Avenida Integração, lembra como era aquilo ali? Muito feio. Meu Deus do céu, é um absurdo aquilo. Mas logo lá atrás era bonitinho, tá? Mas depois acabou, ficou feio, coisa do passado, aquelas valetas nas laterais, aquela estrada do centro, era tudo de um acidente, a confusão toda. Hoje está bonito, por quê? Temos que nos preocupar com a entrada, temos que nos preocupar com o visual da nossa cidade, temos que nos preocupar com isso. Uma vez eu passando de Itabuna, no mau cheiro, me perdoe os gapriunas, é isso, né? Me perdoe, pelo amor de Deus. Uma vez eu passei lá, o mau cheiro estava tão grande perto daquele rio, que eu falei assim, cadê essa cidade? Não tem prefeito, não tem uma brincadeira que eu vi, me desculpem. É só para sintetizar isso. A gente precisa mostrar às pessoas que visitam a nossa cidade, às pessoas que vêm à nossa cidade, às pessoas que vêm fazer compra da nossa cidade, cada centavo que o cara compra aqui, cada centavo que o cidadão compra aqui, é riqueza para o nosso município. Temos que tratá-lo bem e temos que deixar esses cidadãos sair já com saudade. Caramba, vou contra a vontade que eu quero voltar. Isso que a gente tem que fazer para a nossa cidade crescer cada vez mais. E eu quero pedir a esses secretários que nós temos hoje, completamente diferentes de uns que eu conheci. Eu conheci secretários aqui que, pelo amor de Deus, secretários que parecia mais o prefeito, não na pose, mas no trabalho que fazia, na preocupação que tinha com a sua pasta. Hoje, preocupação, o salário cair na conta, não de todos. Então a gente precisa mudar e a gente precisa se preocupar mais com o nosso município, com a nossa cidade. Hoje começou os tapas-buracos, mas que quinta-feira vai chover de novo. Mas pelo menos já começou os tapas-buracos. Isso é interessante. E quem está fazendo isso aí é o japonês? Isso. Jackson Hashimura, acho que é esse o nome dele. Que ele tenha sucesso, tape logo, porque o lado oeste está parecendo uma tal de pirulito. Verdade. Vamos cuidar da cidade, vamos cuidar de Vitória da Conquista. Afinal de contas disso, além do povo merecer, ninguém está aí de graça. São 17h19. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Oficina do Malária, seu carro em boas mãos. Especializado em injeção eletrônica de todas as marcas. Oficina do Malária Mecânica em geral. Rua Marajó 14, bairro Ibirapuera. Telefone 3421-8808. Oficina do Malária.
Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tira isso daí. Bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Comunidade em Ação. Muito bem. Melodia FM, 17 horas 22 minutos. Dilson, nós temos aqui muitos comentários bons hoje, como sempre, mas os de hoje... Opa, que bom, hein? Não é brincadeira. Lembrar que amanhã deveremos ter aqui... Amanhã, sim, o nosso querido secretário doutor Murilo Mármore. Ex-prefeito de Conquista, né? Ex-prefeito de Conquista. Professor Murilo Mármore. Isso. Muito bem. E também com o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha. E também com a tenente Alice, né? Ali do Patrulha... do Patrulha, né? Patrulha Solidária? Patrulha Solidária, isso. Muito bem. Boa tarde, Dilson Bebê de Bombaiano. Boa tarde, meu caro Wilson Brasil. Boa tarde, pastor Roberto. Boa tarde você que nos escuta pela 87.9. Brasil, ontem eu conversei com o nosso querido amigo Beto Gonçalves, falando um pouquinho da arte, da cultura e do projeto que ele vem aí há mais de 40 anos na frente do projeto que fala, né, sobre da Semana Santa, esse projeto bonito, projeto católico, e do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos ouvir. 17 horas 24 minutos. Brasil, hoje eu estou aqui com o Beto Gonçalves, diretor da peça do grupo teatral Grupo Raízes, e ele está à frente desse grupo aí já há mais de 40 anos, um grupo de tradição. E esse final de ano aí estaremos apresentando aqui um grupo do qual eu faço parte também, e estaremos apresentando que esse, na verdade, é o nascimento de Jesus, né? E começa agora pelo presépio vivo. E ele está aqui para dar uma palavrinha para a gente aí. Beto Gonçalves, fala um pouquinho dessa peça aí e a expectativa. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Adilson. A gente está aí mais esse ano, né? Depois da pandemia, depois de 2 anos, a gente retoma esse trabalho aí de apresentar o presépio vivo, né? Apresentado aqui na Catedral, nas escadarias, né? Se Deus quiser, vamos estar apresentando aí dia 25,
né, com 2 sessões, uma às 6h30 e a outra após a celebração da missa, né? Já é uma tradição há mais de 40 anos, né, que se é apresentada essa peça, e a gente está aí, né, com certeza, se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai estar aí encenando o Presépio Vivo. Na verdade, né, Beto, ela fez em 2 partes, como eu falei, né? Agora o Presépio Vivo para o ano aí, encerra-se com o Jesus de Nazaré. Não, é isso. Aqui é assim, a gente começa com o nascimento de Cristo, né, aqui na Catedral. Sim. E a Paixão de Cristo, que é a Jesus de Nazaré, lá no bairro Brasil, né, que é onde a gente encena a peça Jesus de Nazaré. Beleza. Tá aí, Wilson, aí é a palavra de Beto Gonçalves, né? Que já vem à frente desse grupo já há mais de 40 anos, né? Como ele acabou de falar. E é uma tradição, né, na nossa cidade. E esse ano aí, mais uma vez, essa bela apresentação. É isso. Muito bem, tá aí Beto Gonçalves, nosso amigo, ex-vereador aqui em Vitória da Conquista, antigamente pelo Partido Verde. Isso. Né? Ele era um representante do Partido Verde aqui em Vitória da Conquista. Um abraço pro Beto, sucesso aí nesse seu projeto, um projeto incrível, interessante, onde consegue a simpatia e os olhares de muita gente. É um movimento muito grande, muito bonito, aliás, o trabalho que faz é muito bonito. Parabéns aí ao Beto Gonçalves, parabéns ao Bispo também que participa. Só que lá na encenação você é o que mesmo? Eu faço Anás, irmão de Caifás, que condena Jesus. Olha pra ver. Tá vendo aí? Pois é. Muito bem, olha, são 17h27. Olha só, quero mandar um abraço para um grupo aqui que eu tenho a maior admiração. É coisa minha. Sim. É coisa minha. Inclusive, eu já tentei, quando eu trabalhava na Câmara, eu tentei uma moção, que eles não precisam disso. Mas eu tentei uma moção de reconhecimento, uma moção de aplauso, pelo extraordinário trabalho que esse pessoal faz. Eu, nesses últimos anos da minha vida, eu nunca vi um grupo, se é que eu posso chamá-lo assim, tão importante para qualquer cidade, que é o SAMU. Perfeito. SAMU extraordinário. E eu estou sabendo aqui, me mandou aqui uma informação, pastor, que o pessoal está ouvindo a gente lá. Então, olha só. Tem umas coisas aqui que eu não vou saber não, mas está aqui. Uma professora de educação básica da Escola Municipal de Rifaína, parece que o nome é esse, interior de São Paulo, protocolou uma ação no Ministério Público pedindo ao órgão que recomende o fim do Pai Nosso na instituição. A prefeitura da cidade informou que a recomendação será cumprida. Mas o Marcondes, ele fala sobre isso. E ele tem um linguajar mais apropriado. E ele vai comentar para a gente aqui, para os ouvintes da Comunidade de Ação, o porquê, tanta coisa que o Ministério Público tem e pode fazer, pode resolver, pode decidir, a mexer com isso. Pai Nosso é oração universal, não é? Bom, vamos ouvir. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson Brasil e ouvintes do Comunidade em Ação. Brasil, manchetes nos principais sites dão conta de que o Ministério Público, acatando uma solicitação de uma professora na cidade de Rifaína, no interior de São Paulo, determinou o fim da oração do Pai Nosso nas escolas, com a alegação baseada no princípio de que o Estado é laico. Estado laico, que é uma lei promulgada no ano de 1890, lá já no período republicano. De fato, o Brasil é um Estado laico, mas o questionamento que fazemos é qual tem sido o prejuízo para o processo educacional, para a formação cidadã de qualquer que seja o cidadão brasileiro que em escolas foi orientado a fazer a oração do Pai Nosso.
A oração do Pai Nosso é uma oração bibliocêntrica, é uma oração denominada também de oração modelo e que é utilizada por diversas ramificações religiosas de cunho cristão. E o Brasil tem por praxe fazer, os cristãos em geral fazem a oração do Pai Nosso. É lamentável que nós temos N assuntos para o Ministério Público se envolver, para as autoridades se envolverem, e não vimos eles com tanta vontade para fazer tal coisa. Anos atrás, foi proibido o uso do crucifixo nas repartições públicas e, posteriormente, foi derrubada porque, segundo os defensores do uso, dizem que o uso do mesmo não traz nenhum tipo de influência no setor. Então a gente vê isso. É um pouco complicado para mim. Nós estamos caminhando a passos largos para uma situação da qual alguns pregavam e outros diziam que tais pregações eram conspirações políticas, mas a gente está vendo aí. Há poucos dias, um cidadão aí, defensor de uma bandeira política, cantor conhecido no cenário evangélico até, disse que o hino, que é composto por um missionário norte-americano, que, diga-se de passagem, o mesmo era abolicionista, dizendo que o hino Alvo Mais Que a Neve é de cunho racista. E aí a gente está vendo as coisas acontecerem paulatinamente e tem pessoas que não querem abrir os olhos. A palavra de Deus nos diz que, na parábola das 10 virgens, que todas elas dormiram e que perto da meia-noite uma voz ecoou dizendo: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Todas estavam dormindo. Jesus Cristo questiona também o seguinte: se quando da vinda do Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Outro trecho bíblico diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. É bom observarmos e prestarmos atenção. E principalmente os que se denominam igreja. Igreja, se estamos dormindo, como diz a parábola das 10 virgens, é bom observarmos o seguinte, que se entendemos que estamos dormindo, perto está da meia-noite, e perto da meia-noite a voz ecoará dizendo: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E se nós não estamos preparados o suficiente com azeite, é perigoso ficarmos para trás, indo atrás dos mercadores para adquirirmos a solução para o nosso problema. A solução para o nosso problema não está nas benesses que o governo humano terreno traz, trazendo uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali. A solução para os nossos problemas de ordem espiritual está na pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. As questões sociais, as mazelas humanas, nós resolvemos aqui quando nós decidimos por não aceitar aqueles que a gente já tem conhecimento que têm práticas errôneas. Mas quando nós optamos por escolher aqueles a quem a gente já conhece e que a gente sabe do seu passado, e aí mesmo assim insistimos no erro ou insistimos na opção, então não venhamos depois a chorar o leite derramado. Ao final de contas, na democracia, o povo tem um representante que merece. Marcondes de Oliveira, para o Comunidade em Ação. Muito bem, tá aí. Muito obrigado, Marcondes. É a mais pura realidade, é isso? Porque nós temos nesse país
tanta coisa para se fazer. Tanta coisa que o Ministério Público deveria estar aí envolvido, se preocupando, como, por exemplo, a nossa saúde, como está, a nossa educação, a situação dos meninos de rua, a Cracolândia. Tem tanta coisa importante. Os processos que estão aí. Os processos. Tem acúmulos de processo aí que parece a montanha-russa. E, não, olha onde é que eles vão mexer. O que eles vão mexer? Onde eles vão mexer? Sincero e honestamente, é uma notícia que a gente dá com tristeza e vamos torcer que isso seja fake. Vamos torcer que nada disso aconteça, que a gente esteja até sonhando de repente, porque é realmente lamentável a gente ter que passar uma informação dessa, dar uma notícia dessa para os nossos ouvintes. É lamentável. Mas, Dilson, bebê, antes de ouvir Irapuã Sampaio, Dilson, nós estamos observando aí que a gasolina teve uma queda interessante, mas o que acontece? Que a cesta básica continua subindo. Não é? Porque antes alegavam que a cesta básica estava lá em cima, porque o combustível também estava. Olha só, de quase R$9 o litro de gasolina, por exemplo, hoje nós estamos com 5,35, né? 5,35, 5,34, por aí. O álcool tá 4 e... Teve uma baixa significante. Né? E a gente, isto poderia estar incidindo também na cesta básica. E a gente vê hoje, meu amigo Marcondes, meu amigo Irapuã Sampaio, o que a gente vê hoje, em vários, a situação de vários bairros periféricos aqui, bairros afastados do centro da cidade, a gente vê que muita gente está tendo dificuldade para alimentar-se. Não se engane, não. Muitas vezes você na sua casa tem isso, aquilo e aquilo outro, na sua despensa, na sua geladeira, mas tem gente aí que nem a geladeira tem. Tem gente aí que nem a despensa tem. Tem gente aí que nem a energia elétrica tem, apesar de estar no século XXI. É a mais pura realidade. Tem gente aí, em bairros aqui de Vitória da Conquista, não está conseguindo sair de casa. Não tem o que comer, está complicado. A água vem da casa de vizinho. Tem gente aí passando por isso. Não era para estar assim, mas tem gente passando por isso. Então tem tanta coisa, né, disso? Para se ver. E infelizmente, não. Onde é que vão mexer? É realmente lamentável o que está acontecendo no Brasil. E parece que a gente pensava que a gente tinha representante de altura para realmente nos representar e fazer o melhor para a gente. Parece que não temos. A gente não vê ninguém mexendo os pauzinhos, correndo atrás para ver onde é que está, né, o problema, para poder tentar sanar essa situação, né, Brasil? Então, você vê que de ontem para hoje, nós fizemos um comentário ontem, de ontem para hoje já foram mais de 5 mulheres assassinadas aqui na região. O feminicídio continua aumentando. Só para fazer justiça, ontem eu não sabia, tinha me esquecido o nome de uma das mulheres que trabalhava, é a União das Mulheres, aqui no bairro Ibirapuera, e uma das suas presidentes, se não me engano, era Lígia Rodrigues, parece que o nome é esse. E tinha outras duas que eu não gravei o nome. Mas tão importante essas 3 mulheres fizeram história aqui, infelizmente não houve renovação. Isso. O Irapuã falou sobre a soltura do Cabral. Só faltou falar sobre a prisão do índio. Não é, Irapuã? Boa tarde, Irapuã. Prazer ter mais uma vez aqui Irapuã Sampaio. Ele comenta hoje sobre a soltura do Cabral. Boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Melodia 87.9. Programa Comunidade em Ação. Brasil, o boa tarde de hoje vai para o nosso amigo Dr. Alessandro Brito, profundo conhecedor, né? É o pai da matéria. Brasil, mais um preso solto, né? Depois que liberaram Lula, estão liberando geral. Estão liberando agora Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Réu, confesso, pegou 400 anos de cadeia, uma pena absurda, porque o cidadão não vive nem 100 anos na cadeia. Eu discuto qualquer um, ninguém nunca cumpriu 60, 70 anos de cadeia. Isso é absurdo, é para que os tribunais apareçam, tá? Há poucos minutos, estava vendo aqui uma matéria de um cidadão que foi preso no Alabama em 76 por ter assassinado a sua esposa.
e a 4 de dezembro de 1981 ele foi condenado a 10 mil anos de cadeia. Ô gente, isso é balela, isso é um absurdo. O cidadão não vai tirar 1/10 disso aí, não vai tirar 100 anos de cadeia. Entendeu? Então são alguns tribunais, alguns juízes, ajuntam os processos e declaram lá 400, 500 anos. Para quê? Se ele não vai cumprir nem 50. O resultado está aí. 6 anos de cadeia, ele tirou os 400, tá? E se sair candidato a algum cargo público, algum deputado, o governador, para mim, não é novidade, tá? E quero lhe dizer, nos anos 60, no Rio de Janeiro, tinha um cidadão perigoso chamado Cara de Cavalo. Cara de Cavalo, muito perigoso. Posteriormente veio o Ladrão da Luz Vermelha, perigoso nos anos 60. Veio Escadinha, perigoso, o cara que mais fugiu de presídio do Brasil. Tem Fernandinho Beiramar e Marcola, tá? Eu acho que, na minha visão, o Sérgio Cabral causou mais prejuízo do que esses homens. Esses homens causaram prejuízo econômico ao Estado, pouco. Mas na parte social, né? No tráfico de drogas para a juventude. E droga usa quem quer, tá? Falta uma conscientização, droga usa quem quer. Não adianta mudar de cidade porque vai usar. Então, voltando ao caso aqui, o Cabral causou mais prejuízo do que esses cidadãos, porque ele causou prejuízo à saúde. Milhares de pessoas morreram por falta do dinheiro, do remédio no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas ficaram analfabetos. Sem falar que a infraestrutura do Rio quase zero, né? Foi um governo de caos e corrupção. E o pior é que ele é réu, confesso. Ele gerenciava, ele administrava, ele dividia e ele escolhia as pessoas para fazer as missões dele. Então ele era um grande gerente em termos de corrupção. Lesou o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro não quebrou porque o Estado é forte, mas quase leva o Estado à falência. Agora esse homem volta, livre, né? Isso é a justiça, né? Entendeu? Agora, muitas vezes um pai de família comete um erro pequeno, roubar todo erro, todo roubo é erro. E não tanto faz 1 milhão como 1 bilhão, 1 tostão, tudo é roubo. Mas muitas vezes o cidadão pega 30 anos de cadeia, ele puxa os 30. Não tem ninguém para tirar lá. Quantos presos estão nos nossos presídios com suas prisões vencidas, o seu direito de liberdade condicional saciado? São milhares, nós temos mais de 700 mil presos, entendeu? Agora, quantos Sérgio Cabral nós temos? Tínhamos um, está solto. Isto é o Brasil, durma com um barulho deste, entendeu? Pode ver que foi recepcionado com um grande banquete. A prisão dele é de frente ao mar e terá alimentação de primeira. Não seria mais fácil condenar ele a viver com o salário mínimo? Irapuã Sampaio para a Comunidade em Ação. Muito bem, são 17 horas 43 minutos. Um abraço para Irapuã Sampaio. É a mais dura realidade, é mais triste, né? Porque você vê, se você observar nesse país, parece que nós temos uma população carcerária no Brasil, mais de 700 mil detentos. É muita gente, né? Muita gente. O custo desse pessoal para o país é algo assim, de você comandar praticamente um desses países pequenos aí. É verdade, muito dinheiro. Muito dinheiro. Daria para fazer muita coisa nesse país, né? E ainda tem aqueles presos, aqueles detentos que tem seu salário aqui para a família. E além do que eles custam. Auxílio reclusão, né? Auxílio reclusão, ainda do que eles custam para o país. É verdade. É um negócio incrível. E de repente a gente sabe que nesse meio tem pessoas inocentes. Tem pessoas inocentes nesse meio aí. Já houve comentários nesse sentido, mas pelo fato do cidadão ser pobre, ser trabalhador, mas ser pobre, não tem como. E a justiça realmente não se interessa, não importa para isso. E enquanto isso, um cidadão que deu um desfalque que esse ex-governador deu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde
diversas crianças, pessoas morreram, pessoas estão hospitalizadas, pessoas estão em situação de rua aí, complicadas, e ele roubando, desviando, foi um dos que mais roubou no Rio de Janeiro, que parece ser um estado amaldiçoado. Pois é. Aí de repente passa 6 meses na cadeia, foi liberado ontem, foi morar em um apartamento de 80 metros quadrados de frente para o mar, com todas as mordomias, com o dinheiro que ele roubou. Né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Esse é o nosso Brasil. Como explicar isso para uma criança? Como explicar? O dinheiro que ele desviou que era verbas para merenda escolar e outros, né, Brasil? E outros. Ô, Brasil, dando extensão a isso aí, a Conquista, suspeito de tráfico é apreendido após ser surpreendido em flagrante no Ibirapuera. Um homem foi apreendido na manhã desta terça-feira, dia 20, no bairro do Ibirapuera, em Vitória da Conquista, após ser flagrado em posse de substâncias ilícitas e apetrechos utilizados no tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 10 horas dessa terça, uma guarnição do PETO da 77ª CEPIM realizava patrulhamento tático no Ibirapuera quando foi acionado por um transeunte, né, informando que teria acabado de ver um cidadão repassando drogas em um campo próximo, descrevendo o indivíduo. Em seguida, a guarnição se deslocou para o local indicado e, ao se aproximar, viu o homem com as mesmas características apresentadas pelo denunciante. Ele percebeu a presença policial, jogou uma sacola no chão e correu. O suspeito foi contido e na sacola foi encontrado uma quantidade de substâncias aparentando ser maconha e cocaína. Diante das circunstâncias, o indivíduo e todo o material foram apresentados neste plantão. Com o suspeito foram apreendidos 39 pedaços de substâncias análoga à maconha, 8 petecas de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, diversas embalagens e uma máquina de cartão. Tá aí. Tá sim. Assim, é um negócio complicado. Olha, são 17 horas e 47 minutos. Mandar um abraço aqui para a dona Ana Antunes, lá no Mirucairo, lá no condomínio. Olha o nome daquele condomínio do Mirucairo, rapaz. Passou o nome. Dona Ana, desculpa, eu esqueci o nome do condomínio aí, mas recomendações da senhora, sua filhinha e seu esposo. Um grande abraço a todos e aproveito para mandar um abraço também para o Marcos Rocha. Meu Deus, acaba de chegar aqui uma coisa boa aqui. Obrigado. Um abraço aí também para o Marcos Rocha, também é nosso ouvinte, e amanhã ele deve estar aqui da Comunidade de Ação. Mas, pastor Roberto, tem uma matéria que diz o seguinte: ceder a emenda de relator é ser refém do fisiologismo, é o que diz a deputada Tabata. Que é o seguinte: o presidente Bolsonaro estava nas mãos do Centrão, porque senão ele não conseguia governar. E ele precisava realmente de ajuda de alguém. E esse alguém que poderia ajudar o presidente Bolsonaro seria o STF. Isso. Com essa nova medida do ministro Gilmar Mendes, que a gente apedreja tanto e que é realmente um calo, com essa medida ele acaba ajudando o futuro presidente da República. Perfeito. Né, a partir de janeiro. E eu fui buscar alguém para comentar essa matéria que é altamente importante, o doutor Alessandro Brito, por ele realmente entender e conhecer, né, essa... E ter a oportunidade de destrinchar tudo isso. Eu fui atrás do doutor Alessandro Brito. Eu quero abraçar o doutor Alessandro Brito. Boa tarde, doutor Alessandro. Muito obrigado por senhor atender sempre. Gentilmente, o senhor nos atende, né, aqui no nosso programa. O programa que é nosso, não é meu, não é do Dilson, é nosso o programa. É um programa da emissora da Rádio Melodia. E o senhor vai detalhar para a gente como fica isso, se isso beneficia realmente o atual presidente. Porque aí o presidente se livra do Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. O que muita gente precisa entender, né? Que você tem 513 deputados. E lá no Centrão nós temos uma quantidade de deputados na Irapã muito grande. Se você não agradar esse quadro de deputados... Lá tem deputado da bala, tem deputado
como se diz, tem deputado da agronomia. Mas tem a bancada da bala lá. Então, se você não conseguir agradar o centrão ali naquela casa, você não vai conseguir governar. Não vai conseguir. Todo projeto que cair ali dentro, ou ele faz o seguinte, ou vem alguma coisa a nosso favor, né? Ou vem emenda, e agora querem transformar isso aqui em emenda impositiva, ou vem emendas para a gente aprovar, e não aprova. O cidadão acaba não sendo aprovado. Isso. Então a gente precisa entender que é isso. Não, mas é moleza coisa nenhuma. Nós somos geridos, nós escolhemos o presidencialismo para o Brasil. Então, são 3 poderes. Né? O judiciário, o parlamento e o executivo, que é o presidente da República. Tem que trabalhar conjuntamente. Vamos ouvir o doutor Alessandro Brito, que ele explica com mais detalhe, com mais conhecimento, tudo isso aí. Boa tarde, doutor Alessandro, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, meu caro Wilson Brasil, extensivo aí a toda a sua equipe aí do programa Comunidade em Ação. Uma boa tarde especial a cada um dos nossos ouvintes. Mandar um alô especial aí para o nosso amigo que foi candidato a deputado federal, Mozart Tanajura, o professor Mozart Tanajura, que está antenado aí no seu programa. Veja, o senhor me perguntou aí sobre essa matéria que me foi encaminhada, que no título dela diz lá: ceder a emenda de relator é ser refém do fisiologismo, diz a deputada Tabata Amaral. Então vamos primeiramente, meu nobre Wilson Brasil, entender o que é uma emenda parlamentar, né? As emendas parlamentares são recursos do orçamento público cuja alocação é indicada por deputados, seja estadual, federal e senadores. No âmbito do Estado, do orçamento do Estado, evidentemente que é a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. E no âmbito do orçamento da União, são os deputados federais e senadores. Então, recebe esse nome porque são realizadas por meio de emendas ao projeto do orçamento estadual ou federal, que é votado anualmente pelos parlamentares para o ano seguinte. Então é bom entendermos isso. E aí vamos mais adiante um pouquinho para que possamos entender melhor juntamente com os nossos ouvintes. Quais são as emendas, os tipos de emendas parlamentares? No caso que estamos tratando aqui dos recursos federais, existe 4 tipos de emendas feitas no orçamento. Vamos lá. A primeira seria a emenda individual, de autoria de cada deputado ou senador. Tem a emenda de bancada, que é uma emenda coletiva de autoria de bancada estaduais ou regionais. E tem a emenda também de comissão, que são as comissões da Câmara ou do Senado, né? Que são emendas coletivas, apresentada por comissões técnicas da Câmara ou do Senado, e tem a emenda da relatoria. Essa emenda ela é indicada diretamente pelo relator do projeto. E aí vamos chegar ao que seja a emenda do relator, para que o nosso ouvinte possa entender. Então, o que são as emendas do relator? As emendas do relator são ferramentas criadas pelo orçamento impositivo, que daquelas emendas, daquelas 4 ali, tem a emenda individual e a de bancada, que são emendas impositivas, implementadas a partir, repetindo, a emenda do relator foi criada pelo orçamento impositivo, implementadas a partir de 2020, que dão ao parlamentar, relator da lei orçamentária anual, o direito de incluir emendas que precisam ser priorizadas pelo executivo. Então, do ponto de vista técnico, são denominados de emenda de identificador RP9, que é a emenda do relator. Elas são apelidadas de orçamento secreto, porque, diferentemente das outras emendas parlamentares, elas não têm critério definido para distribuição ou destino do dinheiro. Então, o que dificulta a fiscalização sobre a execução da verba. Então, essa é que é o grande imbróglio disso aí. E o que acontece? O mecanismo ele é criticado por permitir que o governo distribua dinheiro público a seus aliados como entender, conforme entender, entendeu? Permitindo assim que o Planalto utilize essas emendas nas negociações para a tramitação das matérias que lhe for de seu interesse de aprovação ali no Congresso, né, junto ao Legislativo.
Então, essas emendas parlamentares, elas funcionam dessa forma, né? São recursos do orçamento público, cuja alocação é indicada por deputados estaduais, como disse inicialmente, né? Deputados federais ou senadores, no caso do orçamento da União. E essa que é a grande discussão. O problema maior aí que nós temos que entender também é que o valor destinado a esse chamado orçamento secreto, que seria a emenda do relator, significa quase em torno aí de 40% do orçamento da União, do orçamento discricionário da União. Então, está havendo realmente quase que uma usurpação de poder, porque quem destina o recurso, né, os demais recursos são tudo engessado para educação, saúde, cultura e os demais setores da União, né? E esse orçamento discricionário que resta para o presidente da República dizer onde será investido esse recurso, em infraestrutura, em qualquer outro investimento, ele fica usurpado pelo orçamento secreto que o deputado faz da forma que quiser. Manda extrair lá não sei quantos mil dentes, né? Um recurso que entrou na cidade aí no Pará, no Belém, em que cada pessoa, inclusive bebê que nem dente tinha que extrair no mínimo 16 dentes de cada pessoa para alcançar aquela conta que foi apresentada como prestação de contas. Então, assim, se for aprofundar nessa situação aí do orçamento secreto, vai descobrir muita coisa. E eu acho que deve ser fiscalizado, não deve ser investigado e chegar ao ponto realmente quem fez mau uso desse orçamento, que agora o Supremo, todos os ministros entenderam que não poderia continuar daquela forma, porém 5 ministros entenderam que seria constitucional, porém tinha que melhorar a transparência, e 6 ministros dos 11, né, formando a maioria, entendeu que aquele recurso seria inconstitucional. Então, por essa razão, o orçamento secreto caiu, né? O Supremo atendeu um clamor da sociedade. Consequentemente, o ministro Gilmar Mendes também entendeu, amparado na Constituição, que os recursos para a ação social ela não deve fazer parte do teto de gastos, né? Colocado pela PEC aprovada em 2015 e 2016 no governo Temer. Então deixou de fora, justamente amparado na própria Constituição, que determina todos os direitos e a dignidade do ser humano. E com base nisso aí, o ministro Gilmar Mendes entendeu que os recursos para a área social, para pagamento do Bolsa Família, não deve ser incluso aí, não deve estar nesse limite de teto de gasto. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. Uma boa tarde ao senhor, extensivo aí a cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, são 17 horas e 58 minutos. Pastor Robério, deu a sua opinião aí, dê a sua nota, o comentário do nosso doutor Alessandro Brito. Fique à vontade. Sim, nota 10. Nota 10, eu pensei que não chegaria a uma nota 10 não, mas nota máxima. Muito bem. Eu estava pensando no 7, no 6, mas a finalização dele foi incrível. Incrível. Nota 10. Meu amigo Dilson. Dilson Bebê. Vou dar uma nota 9 para ele aí, viu? Nota 9, né? Tá bem, doutor Alessandro, muito obrigado aí pelo seu comentário, nota 10 também. E também o comentário do Marcondes, o comentário do Irapuã, comentários inteligentes e que a gente vê o nível de conhecimento dos nossos comentaristas. Parabéns a todos, muito bom. E a gente continua nessa pegada. Amanhã tem mais. Com certeza. Porque, afinal de contas, né, o nosso povo, parafraseando aqui o doutor Ebenezer, merece respeito. Boa tarde, Dilson Bebê. Merece respeito e esclarecimentos, viu? Esclarecimentos. Com certeza. Boa tarde, Wilson Brasil. Quer deixar um abraço aqui pro nosso querido amigo Crescêncio, né? Radialista também. Crescêncio. Um abraço, irmão. Bacana, bom te ver. É isso mesmo. Rever é sempre um prazer. E deixar um abraço aí para todos os nossos ouvintes. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito bem, um grande abraço a todos. Hoje é terça-feira, amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. E não se esqueça, ensine o caminho de uma igreja. Seu filho, seu neto,
seu sobrinho, seu vizinho, seu amigo. Covid e faça uma visita à igreja. Grande abraço a todos, uma ótima noite e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui. Boa tarde. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação.